Salmo 16, versículo 11, que diz-nos assim a palavra de Deus: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Este salmo é um salmo messiânico. No versículo 10 diz: Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. No Novo Testamento, essa palavra é aplicada a Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e nem sofreu decomposição, pelo contrário, ressuscitou. Então isso faz deste salmo um salmo messiânico, aplicado ao Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas há princípios desse salmo que podem ser aplicados à nossa vida, à nossa experiência. E por isso eu quero aplicar este versículo 11 à nossa experiência e quero falar do meu testemunho, da minha experiência. E quero chamar você para refletir sobre isso. E se você ainda não tinha pensado nessa linha aí, desse jeito, quem sabe compreenda isso e isso passe a ser um exercício espiritual. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque tem promessas para a vida presente e para a que há de vir. Então, o que eu vou falar hoje é de um exercício espiritual que eu pratico de alguns anos para cá, e eu não praticava antes, eu não tinha compreendido isso. Eu pratico. E se você compreender isso e quiser praticar, eu tenho sido muito abençoado com esse exercício espiritual. Eu tenho sido muito abençoado. Qual é esse exercício espiritual? Eu espero que você também seja muito abençoado se compreender isso, se não praticava e vier a praticar este exercício espiritual. O que é esse exercício espiritual? É estar na presença de Deus. Muita gente comete um erro. Eu diria que muitos cristãos cometem um erro. Aliás, alguns erros. Eu acho que as pessoas cometem o erro, por exemplo, de achar que eu estou na igreja hoje, eu estou na presença de Deus. Se eu não estou na reunião da igreja, eu não estou na presença de Deus. Tem gente que associa a presença de Deus à própria construção, ao próprio templo. Meus irmãos, não cometa este erro. Não é o templo. A mulher samaritana perguntou para Jesus: Senhor, é aqui nesse monte que nós devemos adorar ou é lá em Jerusalém? Jesus disse: nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, não é o lugar, é a atitude. Esse é um equívoco infantil que muita gente comete, de achar que a presença do Senhor é na reunião da igreja ou até no templo, local. E ainda tem mais, há pessoas que vão num culto e às vezes o culto tem um apelo emocional muito grande, e porque a pessoa se emociona, se arrepia, chora às vezes, aí ela diz, a presença de Deus, eu senti a presença de Deus, e às vezes, amados, foi só uma emoção, não foi a presença de Deus. Pense sobre isso. Não quer dizer necessariamente a presença de Deus a emoção. Até porque nós sabemos da presença de Deus pela fé. Ele está presente porque nós cremos. Se houver arrepio, se houver emoção, se houver, haja o que houver, se houver vento, tremor, calor, o que quer que seja, isso não é evidência da presença de Deus. Às vezes é evidência de uma emoção muito forte. Mas nós cremos. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, então pronto. Eu não preciso sentir nada para saber que Jesus está presente. Um outro erro que as pessoas às vezes cometem em relação à presença de Deus
é projetar um dia eu vou estar na presença de Deus, quando eu morrer, quando eu ressuscitar, quando eu for arrebatado por Cristo, quando eu for para o céu, aí eu vou estar na presença de Deus. Meus amados irmãos, também é uma compreensão muito limitada. O que eu quero dizer, compartilhar com você nessa noite, chamar você, desafiar você é: desfrute da presença de Deus agora. Desfrute da presença de Deus hoje, agora, onde você estiver. E não é só porque você está assistindo uma live em que eu estou pregando o Evangelho, não. Desfrute da presença de Deus na sua casa, na hora que você estiver tomando suas refeições. Desfrute da presença de Deus quando você se deitar e quando você se levantar. Desfrute da presença de Deus durante a noite. Desfrute da presença de Deus quando você estiver tomando banho, quando você estiver cuidando de alguma coisa na sua casa, quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver conversando com pessoas. Creia que Deus está presente. E o que eu quero dizer especialmente é: aproveite o momento, aproveite o que está acontecendo, aproveite a chuva. Aqui mesmo acabou de chover agora há pouco. Está uma brisazinha suave, muito gostosa aqui no ambiente. Isso é bênção de Deus, e quando nós reconhecemos isso e louvamos a Deus, nós estamos na presença de Deus. Agradeça a Deus pela sua presença, mesmo que você não esteja sentindo nada de diferente, a não ser as sensações normais do ambiente. Agradeça a Deus pela sua presença. Desfrute da presença de Deus, desfrute da bênção de Deus, desfrute do agir de Deus em sua vida. Eu falo muito disso, fico repetindo. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol, Deus faz chover sobre todas as pessoas. A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, é Deus presente sempre em todas as circunstâncias. Às vezes pessoas dizem assim: fulano está afastado de Deus. É verdade que ele está afastado de Deus porque ele está ignorando Deus, porque ele está indiferente ao que Deus está fazendo, apesar de Deus estar agindo em volta dele, na vida dele, e ele não está percebendo. Porque ele não pode fugir da presença de Deus. O Salmo 139 diz isso. E quando nós aprendemos conscientemente a desfrutar a presença de Deus, Deus está aqui, Deus está presente, e nós glorificamos a Deus pela sua presença, isso faz uma diferença grande na nossa vida. Eu digo sempre que há dois inimigos também que impedem as pessoas de desfrutar a presença de Deus. Quais são esses inimigos? O primeiro é o passado. Tem pessoas que vivem presas ao passado. A prisão do passado tem duas facetas diferentes que aprisionam pessoas. Há pessoas que estão presas ao passado de culpa, de medo, de remorso, de frustração, de trauma, de complexos, de coisas que ali aconteceu lá no passado e da qual ele nunca conseguiu se livrar. Apesar de ter confessado o nome de Cristo, apesar de ter confessado os seus pecados, muitos não receberam, não creram no perdão. Não, como se diz no meio mais neopentecostal, não tomaram posse do perdão que Cristo disponibilizou na cruz e vivem presos ao passado, aos traumas, aos medos, aos complexos. Peça a Deus para lhe libertar disso, meu irmão, para que você possa desfrutar a presença de Deus agora, as bênçãos de Deus agora. Há uma outra faceta da prisão do passado. É o passado de glória. Há pessoas que vivem lá do passado de glória. Naquele tempo é que era bom. Naquele tempo eu fiz isso e foi maravilhoso. Eu vejo cristãos que a igreja era boa naquele tempo, quando era a luz de lamparina, quando era a igrejinha do interior, essas coisas. Quando ele era mais jovem, em outro tempo. Não, meus amados irmãos. A igreja sempre foi a igreja de Cristo, e humanamente falando, com suas virtudes e seus vícios,
E em todo tempo ela teve essas características. A igreja antiga era uma igreja muito boa, mas a igreja atual tem suas virtudes também, como tem seus vícios. Então não podemos ficar presos ao passado, a um tempo glorioso, a um tempo bom. Eu vejo pessoas que as músicas que prestam para elas são as músicas antigas e tradicionais. Eu gosto muito de uma fala de Jesus, quando ele diz que o escriba que creu no evangelho de Jesus é como o homem que tirou do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha que coisa maravilhosa. O cristão, ele tira, como diz o apóstolo Paulo, ele examina tudo e retém o que é bom. Ele tira proveito do que havia de bom no passado, ele tira proveito do que há de bom no presente. Ele rejeita o que havia de mal, de ruim, de vício no passado, e ele rejeita o que há de vício e maldade no presente. Então não fique preso ao passado, nem de glória e nem de culpa, de temores, de complexos e essas coisas. Desfrute, fique aqui no presente de Deus, na presença de Deus. Outra coisa, outra prisão que impede pessoas de desfrutar da presença de Deus é pessoas que vivem no futuro. Quando eu for maior de idade, aí eu vou ser feliz. Quando eu for casado, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego, aí eu vou ser feliz. Ou como eu disse, quando eu estiver no céu, aí eu vou ser feliz. Quando eu ressuscitar e estiver com Cristo. E aí fica projetando tudo para o futuro. Isso é um erro. E aí não desfruta a presença de Deus, o que Deus está fazendo na vida dele agora. Então não tem, e outro detalhe, há pessoas que vivem com medo do futuro. Você não tem, o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, que nós não devemos andar ansiosos. Nós devemos confiar no Deus que alimenta os passarinhos e veste as flores do campo. E ele diz que nós valemos muito mais do que os passarinhos e as flores. Deus cuida de nós. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então descanse e aguarde, deixa o futuro lá e foca no presente. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quando a pessoa, mesmo cristão, vive ou no passado ou no futuro, ele perde os três. Porque o passado já passou, o futuro não chegou e o presente ele perde porque está preso ao passado ou ao futuro. Então essa palavra aqui se aplica a todos nós. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A vereda é o caminho da vida. Olha que coisa fantástica. Deus nos mostra o caminho da vida. E nesse versículo, uma ênfase está seguir o caminho da vida na presença de Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Diga isso para Deus: Pai, eu quero compreender o caminho da vida, a maneira de viver na sua presença, de desfrutar as suas bênçãos, porque Deus está te abençoando o tempo todo. Às vezes pessoas falam comigo pessoalmente ou através de telefone, de internet: Deus lhe abençoe. Amém, que Deus abençoe. Aí eu costumo responder assim: já abençoou. Deus já nos abençoou. Efésios 1:3 é um versículo caro para mim. Ele diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. O problema é que muita gente não toma posse dessas bênçãos. Ou está esperando coisas extraordinárias acontecer para poder desfrutar das bênçãos. E não desfruta das bênçãos que acontecem todos os dias. Se você olhar no meu perfil aí no Facebook, você vai ver que hoje pela manhã eu fiz um rápido vídeo ao vivo, está lá no meu perfil. Eu estava filmando o meu café da manhã. Estava lá minha garrafa de café, um cafezinho que eu preparei. Estava lá uns beijos aí para os maranhenses, nordestinos, uma tapioca aqui para os goianos. Estava lá enmanteigada lá. E eu estava desfrutando aquele momento, aquela bênção de Deus na minha vida. Agradecendo a Deus por eu ter um lar, por eu ter o pão de cada dia, por eu ter a fé e a presença do Senhor na minha vida.
Então a palavra é essa, é maneira de viver. E olha o que ele diz na segunda parte desse versículo: a alegria plena da tua presença. A gente experimenta uma alegria muito grande. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos aí depressivos, lamentando da vida sem desfrutar das bênçãos do Senhor, do presente que Deus está lhe dando todos os dias. E ele está dizendo aqui, ó, a alegria plena da tua presença. Ele está dizendo, Deus vai me mostrar, me fazer conhecer a alegria da presença. Aprenda a desfrutar a alegria da presença, meu irmão, minha irmã. Aprenda. Eu aprendi isso durante muito tempo, eu como cristão, criado no Evangelho, muitos anos como pastor, eu não havia aprendido a desfrutar a alegria da presença. E muitos cristãos, eu vejo isso todos os dias. Muitos cristãos não aprenderam a desfrutar a alegria da presença. E nessa noite eu estou aqui usando essa palavra para lhe chamar para esta reflexão, para você analisar, reavaliar a sua vida, as suas atitudes, o seu foco, para que você aprenda a desfrutar da alegria plena da presença de Deus. Eu estou lendo, para quem chegou por último aí, Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença. Deus tem me feito conhecer a alegria da sua presença, a alegria da sua provisão, a alegria das suas bênçãos, a alegria da bênção de Cristo ter sido dado naquela cruz em meu lugar, e o perdão dos meus pecados, e o amor de Deus e a graça de Deus sobre a minha vida. Aí ele diz mais, ele conclui o versículo dizendo, eterno prazer à tua direita. Está à direita de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós decidimos desfrutar a presença, é como se nós estivéssemos ali à direita de Deus. Nos impérios, nos reinos, estar ao lado direito do rei era uma posição muito honrosa. Olha que coisa maravilhosa. E o salmista está dizendo que quando nós aprendemos a conhecer a vereda da vida e a alegria da presença de Deus, ele diz, há um eterno prazer à direita de Deus. Há um prazer, há uma alegria maravilhosa à direita de Deus. Eu gosto muito, e eu cito de vez em quando, carta do apóstolo Paulo, se você quiser conferir na sua Bíblia aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Olha esse versículo maravilhoso. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição do cristão aos olhos de Deus. Ele está assentado com Cristo nas regiões celestiais. E onde é que Cristo está? A Bíblia diz que ele subiu ao céu e ele está à direita de Deus, de onde também intercede por nós. Quando nós estamos em Cristo, essa é a nossa posição. Por que muitos cristãos não desfrutam disso? Não compreendem isso? Eu fico me perguntando por que eu demorei tanto a compreender isso. E como isso me tem feito bem. E por isso eu compartilho essa palavra com você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Para que você pense nisso e compreenda isso, que uma luz brilhe na sua mente e que você desfrute dessa presença de Deus, desse presente, dessa vida acontecendo ao nosso redor. Nesse tempo eu vejo pessoas aí postando, às vezes em tom de brincadeira, que estão entediadas de estarem dentro de casa porque está de quarentena, não pode sair. Meus irmãos, eu não tenho tédio não, nenhum tédio. Eu faço muitas coisas aqui durante o dia. Eu me alegro com meus irmãos aí pelo celular, pela internet. Eu estudo a palavra. Eu passei um tempo agora nessa tarde sentado aqui no meu sofá, meditando na palavra para compartilhar com os irmãos. E como isso me faz bem, e como eu sinto paz, e como eu sinto alegria, e como eu desfruto a presença do meu Deus. Então, meus amados irmãos, nesta noite a palavra é essa,
que você assuma essa posição que o apóstolo Paulo diz que você está. Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição espiritual já é, e no verso 7 ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus está mostrando a sua bondade, a sua graça, a riqueza da graça dele na nossa vida agora. Agora. Desfrute disso agora. O Senhor Jesus, quando fez a oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, no versículo 3, ele disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo lá que a vida eterna começa agora, no momento em que eu começo a conhecer Deus e que eu me rendo a Cristo e eu sigo a Cristo. Eu desejo isso para você, meus irmãos, que você desfrute desse tempo da presença, da alegria da presença, do que Deus está fazendo na sua vida, ao seu redor, na sua casa, na sua família, o tempo todo. Eu tenho falado para alguns pais que têm os seus filhos afastados do Evangelho e eles ficam preocupados, tristes. Digo, meu irmão, não se entristeça porque Deus ama seu filho. E Deus está agindo na vida do seu filho, até quando ele não expressa isso, até quando ele se mostra rebelde, de coração endurecido, Deus está agindo, acredite nisso. E você terá muito mais a ganhar nesse aspecto quando você desfruta dessa confiança de que Deus está agindo, mais do que quando você fica lamentando, porque você não o vê reagindo ao que Deus está fazendo. Mas Deus está agindo, creia nisso. Deus está agindo na sua casa, Deus está agindo no Brasil, Deus está agindo na sua cidade, Deus está agindo nas autoridades, Deus está agindo por todo lado. E Ele está abençoando você, Ele está agindo em tudo para abençoar eu e você, especialmente nós que cremos em Cristo e que nos rendemos a Ele. Eu desejo que você pense nisso, que você reflita nessa palavra e que você seja muito abençoado por desfrutar essa presença de Deus. Há uma outra versão da Bíblia onde diz: a alegria plena da tua presença. Tem uma que chama delícias da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a sua família, meu irmão.